nesses dias. Seu filho pode fazer muita coisa, mas proteger o coração do seu filho é algo que o Senhor está dando para você. Esse é seu papel. Assuma o seu papel. Tenha coragem de sair do comodismo. Tenha coragem de fazer diferente. A graça foi multiplicada. A graça foi multiplicada. Eu não parei no meu problema. Eu continuei fazendo a obra. Eu continuei pregando o evangelho. Eu continuei acreditando no que Deus tinha me dito. E a graça multiplicada alcançou a minha necessidade. Estamos perdidos. Perdidos, eu digo. Destruídos. Essa batalha está acabada, Leônidas. Essa batalha acaba quando eu disser que acabou. Não haverá glória para nós agora. Somente retirada ou rendição. Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, garoto. Você consegue. Dê o melhor de si. Tá doendo. Eu sei que está, mas continue. Agora é só o coração. Não pode parar, Brock. Vamos lá. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Às vezes é preciso servir para liderar. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Conte a eles nossa história. Que todos os gregos saibam o que aconteceu aqui. Terá uma grande história para contar. Um relato de vitória. Vitória. Coisas incríveis acontecem quando uma mulher de Deus, ela desperta para viver o seu chamado. Quando Deus nos deu o tema da nossa próxima imersão de 12 horas, foi um despertar primeiro em mim. Nós não queremos mais ver mulheres dormindo, aceitando continuar como estão. Deus despertou tantas mulheres na Bíblia. Por que não vai nos despertar para esse tempo e para essa geração? Então, dia 27 de maio, vai acontecer a nossa imersão Desperta. Essa imersão tem esse objetivo: levantar mulheres, despertar mulheres no seu potencial, despertar no espírito, despertar na família, na sociedade e despertar para si mesmo. Já imaginou 12 horas em um ambiente profético, em um ginásio com milhares de mulheres decididas a despertar? E você não pode ficar de fora. Bom dia! Hoje tem participação especial aqui nesse programa, gente! Bom dia! Que programa, né? Sexta-feira, sextou aqui no programa Experimenta. Não é não, Bernardo? Fala bom dia! Quer estar aqui com a gente hoje? Sim! E o que você veio fazer nesse programa especial? Da conferência? Da conferência da família! Aê! Fala bom dia, pessoal de casa! Bom dia! Olha só, o Galo vai cantar agora. Porque agora são 7 horas da manhã, Bernardo. Ó o Galo. O Galo já cantou, hora de acordar? Fala pro pessoal que tá em casa pra acordar. Acorda! Acorda!
É isso Bom aí, dia que pra você você. acorde com esse ânimo e com essa disposição, porque hoje é sexta-feira, programa Experimenta super especial da Conferência da Família. Hoje, a partir das 20 horas, lá no Campus Cabana, um tempo preparado pelo Senhor para você, para tua casa e para toda a tua família, não é não, amor? É isso aí. Hoje, sexta-feira, o programa Experimenta tá muito especial, gente. Um testemunho que você que tá em casa não pode perder. Já prepara a toalhinha, porque é Você forte, vai chorar, impactante, um testemunho de muita superação. Você não pode perder. Teremos MDC, teremos Time News aqui no programa Especial hoje. também para a Conferência da Família, você não pode perder. É isso aí. O programa hoje, sexta-feira, está totalmente especial da Conferência da Família. Só que antes, vamos lá pro nosso momento de louvor, porque eu tenho certeza que esse louvor vai falar com você nesse dia tão especial. Bênção da família, se derrame sobre a tua casa, sobre todos os seus. Creia nisso, tenha essa certeza que o Senhor tem algo preparado para você. Então você é o nosso convidado, né, amor? Convidado especial, você, sua família, se programe para estar com a gente hoje, ali no Campus Cabana, a partir das 20 horas. A nossa conferência vai ser hoje, a partir das 20 horas. Amanhã, a partir das 15h30 até a noite, serão 2 períodos amanhã. A programação tá passando aí na sua tela. Isso. E no domingo teremos os nossos cultos das 10 e das 18 horas, também da Conferência da Família. Sábado à tarde teremos um tempo em família. Algo que é tão precioso, né? Que a gente precisa tanto desse tempo em família. Então esteja com a gente, separe esse final de semana para sua família, que é o nosso bem mais precioso, é o que a gente mais precisa entregar para o Senhor, é algo tão precioso que Ele nos deu e a gente precisa buscar pela nossa família. E agora o Bernardo tem um recado super especial para quem tá lá em casa. Bernardo, o que vai acontecer agora aqui no programa Experimenta? A gente vai chamar o tio Bruno e a tia Mari. Pra Eles vão trazer O que eles vão as trazer? notícias? As notícias do dia? Pra gente ficar muito bem informado. E qual que é o nome do quadro? Time Lee. Vamos ficar muito bem informado com o Bruno e com a Mari. Muito bom dia! Sextou por aqui no Time News, você que me acompanhou a semana toda, só que hoje, sexta-feira, vai ser diferente. Vem pra cá, amor! Hoje ele tem uma convidada, gente! É isso mesmo, pessoal. A gente tá aqui representando a família, porque hoje, na sexta-feira, começa a Conferência da Família aqui no Campus Cabana. E nós queríamos convidar você e toda a sua família. Nós estamos com muita expectativa. Nós temos certeza que várias famílias serão curadas, casamentos serão restaurados, terá a liberação do perdão entre pais e filhos, que é uma ação muito importante. É isso daí. Sem dúvida vai ser muito forte que a gente vai viver. A Conferência da Família começa hoje, sexta-feira, a partir das 20 horas. Depois no sábado, né, amor? Tem toda uma programação. Tem várias oficinas, vai ser muito bacana. Teremos oficina de cápsula do tempo, programação entre pais e filhos. Vai ter também um piquenique, onde você vai ter um tempo ali com a tua família, com seus filhos, né? Um tempo pra você realmente trocar experiências, poder conversar. A gente sabe que o nosso dia a dia é bem corrido, às vezes a gente não consegue aproveitar totalmente com a nossa família. Então, vai ter esse momento pra você realmente estar desfrutando com toda a sua família. É isso mesmo. Então, começa hoje, sexta-feira, a partir das 20 horas. No sábado, a partir das 15 horas. E no domingo, nos cultos das 10 horas e das 18 horas. Nós teremos convidados especiais, né? É isso mesmo. Pastor Fred Figueiredo, Pastor Júlio Vertúlio, a Tati Joslin, que tá vindo do Paraná, né? E pra finalizar, a gente vai ter também a Ângela Cirino. Só lembrando que não precisa fazer inscrições para esse dia, mas tem que trazer 1 quilo de alimento. O seu quilo de alimento também vai ajudar o nosso mercado solidário. É isso aí. A gente vai finalizar, a gente tá aqui já direto dentro do campus, dentro da nave, com muita expectativa para o que vai acontecer hoje à noite. Se programem, se organizem para estarem com a gente, né, amor? A gente tá muito ansioso para receber você e toda a sua família aqui hoje. Então a gente espera vocês. Até mais. Tchau, gente. Até a noite.
sexta-feira e ainda no clima da família, me responde uma coisa: o que sua família significa pra você? Tudo, a base de tudo. A minha família, ela é meu primeiro ministério, a minha família, ela é tudo pra mim. Meus filhos, meu marido, tudo, não tenho nem palavras pra descrever. Pra mim, família é a base de tudo, né? É o que move a gente. É tudo, é a base de tudo ali. Sem eles a gente não somos nada. Família é referência, é a base, é a estrutura emocional, né, no início da nossa vida, estrutura financeira também. E graças a Deus eu tenho uma família assim que é muito unida, muito amorosa, né? E hoje meus pais não moram na mesma cidade que eu, mas sempre que eu posso, eu vou visitar. Gratidão, afeto, carinho. A família, olha, parece que ultimamente Deus está me ensinando bastante sobre família. E eu acredito que Ele está me preparando para a minha família no futuro. Então Ele quer que eu esteja preparada. Família para mim é tipo uma maquete do céu, sabe? O pessoal da família tem uma função específica. A mãe tem tipo a função do Espírito Santo de consolar, né? O pai de suprir, de ajudar. E o filho de aprender. E o filho de aprender. E enquanto a gente vai arrumar aqui a nossa sala para receber um testemunho, né, amor? Maravilhoso, impactante. Você vai ficar agora com o nosso MDC, as nossas doses de cura diária com a Bispa Geisa. Não é à toa que você ligou a tua TV, não é à toa que você está ligado agora no SBT. Deus, Ele deseja encontrar em você um coração quebrantado para que as coisas possam acontecer, possam fluir na tua vida. Nós vemos aqui em 2 Reis 5 que Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Era muito respeitado, muito honrado pelo Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Grande guerreiro, mas leproso. Sei que você agora é um grande guerreiro, é uma grande guerreira, Eu sei que você tem aí as suas vitórias, porque a gente vê aqui na mão um homem vitorioso, reconhecido. Sei que você chegou onde você chegou, né? Aquela pessoa que fala, eu cheguei onde eu cheguei. Se eu cheguei onde cheguei, foi por muito trabalho. Se eu cheguei onde cheguei, agora, nessa caminhada de onde você estava para onde você chegou, se algum sentimento no teu coração que você precisa liberar, que ainda na tua vida está aí te atrapalhando, está aí te impedindo de viver coisas maiores, eu quero, em nome de Jesus, falar para você que você precisa tomar uma decisão. A gente sempre fala, né? Espera dos outros uma atitude, uma decisão. Vai, fala, vai, faz. Mas quando chega a hora de nós vencermos o nosso orgulho, Naamã era acostumado a dar ordens, né, gente? Naamã era acostumado a conduzir. Mas quando ele recebe a direção do profeta, ele questiona. Porque aquilo mexia com ele, com aquele homem poderoso, com aquele comandante, com aquele homem que estava acostumado a dar ordens, a ser vitorioso, mas tinha algo na vida dele que ele não conseguia ter vitória. E para que ele pudesse ter vitória, ele não poderia mais dar ordem, ele precisava obedecer aquela ordem, obedecer aquela direção. Será que você não chegou num nível que você não consegue mais obedecer?
Sabe que você chegou num nível de falar assim, eu tenho razão, eu que tenho razão, eu sei o que eu faço. E aí chegou num nível que a soberba entrou no teu coração. Eu quero declarar sobre a tua vida que esse orgulho, que essa soberba, só estão atrasando o que Deus tem para a tua vida. Por isso, Naamã obedeceu aquela ordem. Naamã, ele obedeceu com dificuldade, mas foi. Mergulhou 7 vezes no Jordão. 7. Será que tinha situação para ser vencida dentro daquele homem? Não foi 1, não foi 2, não foi 3. Foram 7 mergulhos para que aquele homem pudesse viver a cura dentro dele. Eu quero declarar nessa sexta-feira, nesse final de semana que está chegando, Deus, Ele deseja que você viva um tempo novo. Ele quer curar essa lepra, essa dor dentro de você, essa ferida que tem dentro de você, que ninguém sabe, viu? São situações que ninguém sabe, mas que se você tomar a decisão de obedecer a voz de Deus, de ir pedir perdão, de reconhecer o teu erro, sabe? De obedecer a voz de Deus, eu quero declarar aquilo que ninguém sabe, o Senhor vai trazer cura. Aquilo que você esconde aí dentro, que é a tua dor, que é o teu remorso, que é o teu trauma, que é a falta de perdão que você não consegue perdoar mesmo. O Senhor vai liberar a tua vida e você vai vencer essas dores em nome de Jesus. Receba essa palavra. É tempo de recomeçar, é tempo de viver e de receber essa dose de cura para viver um tempo novo em nome de Jesus. MDC. Como é bom recebermos todas as manhãs essas doses de cura através do nosso MDC. E você já percebeu que a gente já está aqui com a sala preparada, porque sexta-feira é sexta de testemunho. E como é bom ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem feito na vida dos teus filhos. E hoje nós estamos aqui, semana especial, conferência da família, que começa hoje lá no Campo Cabana. Nós estamos aqui com uma família linda, Bob e muito Dani. Muito especial. Muito obrigado, sejam bem-vindos ao nosso programa. Bem. E eles que estão aqui, gente, ó, se esse preparem. É o mês do milagre, né? Março é o mês do milagre. E esse casal é tanto milagre, tanta bênção, tanto testemunho, que a gente falou, não pode ser outro casal, né? Pra ir lá compartilhar nesse dia que a gente vai começar a conferência da família. E é muita coisa boa, né? Bob, Dani, obrigado por vocês terem aceitado estarem aqui com a gente, compartilhando um pouquinho daquilo que já tá fazendo na vida de vocês. Mas para quem tá nos assistindo em casa, a gente já falou tanta coisa aqui e a gente vai tentar resumir um pouquinho de tudo que vocês viveram. Mas conta pra gente como que vocês se conheceram, como que aconteceu o casamento de vocês, como que foi ali o primeiro cuidado de Deus na vida de vocês. Eu começo? Pode começar. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer o convite. Querendo ou não, a gente já faz um tempo que está querendo testemunhar de alguma forma o que Deus tem feito e parece que nunca dava certo. E hoje, querendo ou não, é uma data muito especial, muito importante, justamente por uma parte do testemunho que a gente vai contar. A gente conheceu rede social. Tipo, eu sou fotógrafo, né? Na época eu fotografava bastante casamento. E aí, rodando o celular ali, eu vi o perfil dela, vi que ela mexia com cabelo na época, falei, opa, vou tentar dar uma chegada ali, mandar uma mensagem, chamar pra jantar. Já deu aquela stalkeada. Ver se é solteira, vi que não tinha nada. E aí eu fiz o convite pra ela, pra gente estar saindo, ela acabou aceitando, né? Porque querendo ou não... Muito se achando. E aí, só que aí no caso foi mais pra se conhecer, a gente não sabia que ia chegar num ponto de um casamento e tal. E no primeiro encontro eu já comecei a ver algo diferente nela. E aí a gente foi namorando até a gente passar por um certo processo e eu ver que realmente ela era a pessoa que eu queria me casar. Porque querendo ou não, em 4 meses junto ainda eu não tinha apresentado pra família, eu tava só conhecendo, né? A minha mãe tinha descoberto um câncer e ela tava muito pra baixo, né? E aí foi quando eu falei, ó, preciso passar em casa, levar alguma coisa pra minha mãe, um sorvete e tal, ela tá com a autoestima baixa. E ela conheceu a minha mãe através dessa situação. Dessa situação. E quando a minha mãe
ela veio operar do câncer, né? Teve que arrancar a mama. Ela se dispôs de largar do conforto dela para dormir em casa para cuidar dela de noite, né? Para dar banho, para ajudar a dar banho. Não, tipo, Namorado. Aí a hora que eu olhei, eu falei assim, você tá fazendo isso pra minha mãe, que mal conhece, então se algum dia eu precisar de um cuidado assim, eu sei que eu vou ter. Foi onde Deus me mostrou, tipo assim, que ela era a pessoa. E aí deu coisa de 1 ano, depois a gente já tava casando no cartório, né? Estava casando no cartório. E assim, quando a gente foi casar no cartório, a gente estava na igreja, assim, e Deus tratou muito com a gente, essa questão de fechar as brechas, né? Então, a gente namorava, tinha uma vida ativa, namorando, só que isso incomodava pelo fato da gente frequentar a igreja e saber os nossos princípios. Então a gente foi, casou no cartório. A princípio eu não queria só casar no cartório, eu queria casar e fazer a festa, mas na época financeiramente a gente não tinha condições. Aí eu lembro que a gente estava bem assim, com dificuldade de tomar essa decisão. E aí Deus tratou muito com a gente nessa questão de fazer as coisas da forma correta. A gente foi, casou no cartório. E 1 ano depois, a gente fez a festa do jeito que a gente queria, do sonho, exatamente como a gente planejou. Só que 2 meses antes da gente casar, a gente sofreu um acidente. O carro deu PT e a gente não teve nada, absolutamente nada, nenhum arranhão. De Deus ali. Total. Começou chegou a sair eixo, roda do carro com a pancada que deu? Tudo, o carro foi embora, mas a gente não sofreu absolutamente nada, assim. Graças a Deus, Deus nos livrou. A partir desse momento a gente começou a viver uma história realmente de milagres nas nossas vidas. De Deus, né? Sim. E que ano que foi, Dani? Foi 2018. E também a gente teve um outro cuidado de Deus no dia do nosso casamento, porque choveu o mês inteiro. O nosso casamento era no meio da seringueira campestre. Meu Deus. E, era tipo, o nosso assim, sonho. E imagina, né? O fotógrafo de carcamento queria a melhor imagem pro carcamento, afinal de contas, já foi foto boa pra todo mundo. Quero foto boa. E aí a decoradora, a cerimonialista desesperada, que era num domingo na hora do almoço, né? Era na quarta-feira, tava dando previsão de chuva a semana inteira de 92%. E eles, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vai ter que ter um plano B, vai ter que ter um plano B. Aí eu falei assim, não, eu posso te responder amanhã? Isso foi numa quarta, né? Ela, por que você vai falar com a Dani? Eu falei, não, eu vou falar com quem comanda tudo isso aqui. E aí foi uma oportunidade que a Dani foi fazer as unhas e tal. Eu falei, eu tenho o tempo que eu preciso. Eu tive um momento ali com Deus e Deus falou comigo na passagem onde Jesus vem andando sobre as águas, que Pedro pede para andar e ele começa a afundar e ele fala, homem de pequena fé. Aquilo eu entendi. Só que aí é uma parábola, né? Será que vai ter um dilúvio no meu casamento? Será que eu vou ter que andar sobre as águas? Será que eu vou andar sobre as águas? Ou será que se eu ter fé não vai chover, vai acontecer o oposto? E aí eu fui contra todo mundo. Falei, não, vai acontecer do mesmo jeito, mas contrata isso aqui, se chover. Eu falei, não vou contratar, vai acontecer do mesmo jeito. E inacreditável que no dia... Tava chovendo na cidade, mas onde estava o casamento não choveu. Não choveu. E foi um dia lindo, assim, não teve sol, por ser uma seringueira, tava aberto, não foi tão calor porque tava fresco, tava nublado. E foi assim, o casamento foi perfeito, a luz, tava tudo, o chão tava seco, parou de chover no sábado, 4 horas da tarde, nosso casamento foi no domingo na hora do almoço. E na hora que a gente falou tchau pro nosso último convidado caiu o mundo. Que cuidado de Deus, né? Total. E ali, depois de um tempo, você começa um momento um pouco mais difícil da vida de vocês. Sim. Que foi um período de algumas perdas. Sim. Conta pra gente como que foi esse momento que vocês viveram. A Dani, depois do casamento, né, deu 3 meses, a gente engravidou do Miguel, que é o nosso primeiro filho. E aí, a minha irmã, né, eu perdi meu pai com 11 anos, né, de acidente, ele sofreu acidente de caminhão. E aí, nesse tempo, foi só eu, minha mãe e minha irmã. E a minha irmã, ela já era casada, só que ela sempre teve um problema de saúde um pouquinho grave por causa da questão da diabetes. Ela é diabetes tipo 1 desde 1 ano de idade. Ela sofreu com isso, teve várias gestações, teve 5 abortos. Teve 2 gestações que o nenê, a placenta secou e faleceu, o outro nasceu com complicação. Mas Deus deu a oportunidade dela de ter um filho, na época ele tinha 4 para 5 anos, né? E só que ela estava fazendo... Hemodiálise, porque o rim tinha paralisado e tudo mais. E em março de 2019, dia 8 de março, Dia das Mulheres,
ela veio a óbito porque ela pegou uma infecção, entrou em coma, não conseguiu reverter o quadro e chegou a falecer. Então aí nesse período foi um período muito triste para nós, porque querendo ou não era só eu e minha mãe praticamente e ela, né? E a gente sabia de todos os cuidados que ela tinha que ter, só que mesmo assim Deus acabou levando ela, às vezes pelo sofrimento e tal, e deixou um filho de 5 anos, né? E que aí foi tipo algo meio difícil, né? De explicar para uma criança de 5 anos que a mãe estava indo embora. Por mais que ele via a mãe direto indo para o hospital, foi um momento meio delicado para nós. E aí, no caso, o pai do Vitor, né, ele acabou decidindo ir para Portugal, porque ele já morava em Portugal, já viveu um tempo lá, e ele queria ir para Portugal para poder tentar trazer uma vida melhor. E aí, automaticamente, o pai também foi embora. Sim. E aí ficou a guarda do meu sobrinho com a minha mãe. Você quer falar mais algo sobre esse ponto? Não, é isso. E aí, assim, a minha sogra foi quem ficou cuidando do Vitor. Na verdade, a minha mãe sempre cuidava dele, porque minha irmã vivia em hospital. Vivia em hospital, ela já tinha esse hábito. Tinha que cuidar dele, já era algo que era rotina de rotina. Sim. E essa perda, querendo ou não, acabou fazendo reviver algo de uma lembrança. Sim, porque na mesma época, agora já vai fazer 10 anos, mas quando a irmã do Bob faleceu, fazia 6 anos que o meu irmão tinha falecido. E aí eu vi o Bob passar por tudo aquilo que eu já havia passado, né? Então, aquele momento foi um período muito difícil, eu sofri bastante, eu estando grávida, né? Eu ia perguntar aqui agora, porque você tava ali de quanto do Eu estava de 4 meses. 4 meses de gravidez. E ali vocês se viram, então, naquele momento, vocês perderam a irmã do Bob, o sobrinho eu revivi um luto. Reviveu um luto, a história grávida, do sobrinho, né? Como compartilhar com uma criança de 5 anos que a mãe dele havia falecido e tudo isso, você grávida. Sim. Aí o Miguel nasce. E o Miguel veio nascer em agosto. Em agosto. Em agosto. Querendo ou não, o nascimento trouxe um outro ar para casa, né? Porque viveu, né? Porque querendo ou não, eu ia na casa da minha mãe, a gente sempre via um ar de tristeza, porque ela relembrava que a minha irmã não estava presente ali. E aí o Miguel, querendo ou não, trouxe esse ar de alegria de novo para dentro de nós, né? E aí foi passando um tempo, deu o quê? Deu 5 meses, veio o Covid. O Miguel nasceu, 5 Miguel meses nasceu, depois começou a pandemia. Começou a pandemia começou a pandemia e automaticamente o que acontece? Tudo fecha. Casamentos param. E a tua principal fonte de renda, dos dois, na realidade. A Dani trabalha com maquiagem, cabelo, salão, festas. E o Bob trabalhava com festas. Eventos. Aí veio a pandemia, fecha tudo, parou de ter evento. Meu Deus, e agora? Primeiro momento que a gente fica, nós não sabe o que vai fazer, né? Sim. A gente tinha acabado de mudar para uma outra casa, que era uma casa que tinha um salão, tinha um estúdio, tinha tudo junto. O Miguel tinha acabado de passar por um processo de bronquiolite, que ele ficou internado 5 dias na UTI, teve que fazer massagem pulmonar, teve que alugar aqueles oxigênio. E aí, assim... Muito sério, né? Sim. Então, pequenininho. Se eu não me engano, a gente suspeita que naquela época já era o Covid, porque eles foram soltar o Covid depois do carnaval, né? E isso aconteceu um mês antes dele ficar doente. Eu acho que o Covid já estava rodando, porque ninguém descobriu o que era. O pulmãozinho dele estava completamente fechado. E aí, tudo fecha, a gente não fica, fica naquela, o que nós vamos fazer agora? Casamento parado, salão parado, conta chegando, porque o aluguel não vai entender, conta de água não vai entender, convênio não vai entender. E aí, a única coisa que a gente tem que fazer é socorrer ao único que nos dá todo o sustento. Porque se, na palavra fala, para que a gente vai se preocupar? Se nem os passarinhos procuram alimento, ele volta para os ninhos e tem... A gente tem que se apegar a isso. E foi o que a gente fez. Eu simplesmente fiz uma oração, pedi para Deus cuidar de tudo. Porque já fazia 2 meses que a gente não tinha renda, as contas chegando. E só que, além do casamento, já fazia um tempo que eu fotografava joia. E só que era um cliente ou outro. Porque é algo que poucos fotógrafos fazem. E aí eu falei, onde me deu um start. Falei, olha, aí tá a oportunidade. Eu comecei a ligar para algumas empresas e falar assim, olha, tá tudo fechado, como é que vocês vão vender? Vocês não têm site? Fábrica não tem site. Fábrica fazia anúncio para divulgar numa revista, era isso.
E nisso começou a aparecer mais tanta peça para fotografar. Uau, olha o cuidado de Deus aí. Que eu cheguei a ter que preparar 4 pessoas para me ajudar a editar e eu só ficar fotografando. Porque a gente foi mais próspero foi durante a pandemia. Durante a pandemia. O trabalhar de Deus a gente não entende, né? Não entende. Não. E nessa pandemia, né, depois de um tempo, foi onde eu tive a chave de querer sair completamente dos eventos sociais, de casamento. Porque conforme foi passando esse tempo, a gente foi se reerguendo, conseguiu quitar o que estava ficando atrasado, conseguiu colocar a vida em ordem. Além de sustentar a minha casa, eu estava conseguindo ajudar mais 4 pessoas que não sabiam o que fazer nessa época também. Pessoas que até eram de outro estado, né? Eu ensinei pelo computador como é que eles tinham que fazer, ele ia tratando as fotos, depois a gente ia finalizando. E aí virou o ano, né? E aí o que acontece? A hora que a gente está começando a ficar estabilizado, vem outra onda de Covid. Nessa onda de março de 2021. Detalhe, eu estava grávida da Alice. O Miguel... Quando o Miguel completou 1 ano, eu tomei a decisão, a gente tomou a decisão de engravidar. E aí... Porque eu queria que eles crescessem próximo, crescessem junto. E aí eu engravidei da Alice. Olha, eles estavam aqui na fotinha do Miguel e a Alice. A mais linda. Olha o sorriso, gente. A Alice, eu tenho vontade de apertar ela. Ela é muito linda. Ela é bem pentelha. Ela é pentelha. Se ela tivesse aqui, vocês iam entender. Ela é assim, linda demais. Os dois são lindos. Os dois são lindos. O Miguel é a coisa mais linda. E aí, grávida da Alice. Sim, a Dani estava grávida da Alice. Engravidou 3 meses depois do aniversário de 1 ano do Miguel. Veio a onda, né, de pandemia de novo. A gente chegou a fazer o chá revelação, né? Sim. No final do ano a gente fez o chá revelação. Janeiro. Janeiro. Chegou a fazer o chá revelação, aí veio finalzinho de fevereiro, comecinho de março, veio a outra onda da pandemia. E aí o meu avô começa a ficar mal. Não queriam fazer exame nele, porque ele tinha tomado a vacina já. Falaram que era a reação da vacina. Ele veio a falecer. Só que não colocaram ele como Covid. Fizeram um enterro aberto, um velório aberto, e automaticamente a família toda foi. A família inteira pegou Covid. E aí deu... As únicas pessoas que foram no velório e não pegou Covid foi eu e o Bob. E um casal que tava grávida. E um casal de primo meu também não pegou. Meu Deus. Por quê? Porque depois que teve o velório, daquele costume, né? Veio gente de fora, foram almoçar todo mundo junto, e nós não, porque era um meio de semana, a gente tinha que trabalhar, então a gente acabou não indo. E aí, nisso, minha mãe começou a passar mal. 2, 3 dias depois do velório, minha mãe começou a passar mal, deu perda de memória. Acharam que era porque ela estava tomando algum remédio pela perda do pai, né? Porque ela que ficava muito com meu avô, ela cuidava do meu avô também. Levaram ela para o hospital, de lá encaminharam pro HB e lá foram fazer o exame e deu positivo também. Aí ela veio pegar Covid. E nisso todo mundo começou a ficar mal. Aí meu padrasto começou a ficar mal, minha tia, meus pais, todo mundo começou, não tô bem. E só nós que não, e um casal de primo nosso que não ficou. E aí o HB chegou a entubar minha mãe sem comunicar. Tipo, eles só avisaram, sua mãe precisou ser entubada e tal. E deu praticamente 15 dias que meu avô faleceu, eu recebo a ligação que minha mãe também tinha ido a óbito. Meu Deus, Bob. E aí, foi em março de 2021. Foi em março de 2021. Meu avô faleceu no dia 15 e minha mãe no dia 29 de março. E minha irmã em março de 2019, dia 8 de março. Tudo em março. Então, e ali, que é agora, nós estamos em março, que é o mês do milagre. Então, ali você perdeu, no mesmo mês, eu vou com a mãe... A minha irmã, seu irmão também faleceu em março. E ali, nesse momento, a Dani estava grávida, que tinha um filhinho de 1 ano, pandemia voltando, perdeu com a mãe. E tinha um sobrinho que estava em casa, porque quando ela internou, ele veio ficar com a gente. E aí o sobrinho, o filho da irmã, estava ali morando com você. O que passou na cabeça nesse momento? Na hora que eu recebi a ligação, eu já suspeitei que era. Porque eu achei estranho que eles ligavam para dar informação da minha mãe no final da tarde. Eles ligaram às 11 da manhã. Aí você falou que tem alguma coisa errada. E na verdade eu tinha recebido uma ligação antes, né? Sim. Não sei se era da assistência social, do que era. Era perguntando se ela residia em Onda Verde, porque atualmente ela estava morando em Onda Verde, numa chácara, porque ela queria se isolar da pandemia e, por fim, aconteceu toda essa tragédia. E aí eles ligaram perguntando se ela morava em Rio Preto ou em Onda Verde. Aí a gente falou, não, ela estava morando atualmente em Onda Verde. E ali, você estava grávida de quanto tempo, Dani? Eu estava grávida de 4 meses.
De 5 meses, na verdade, da Alice. E depois disso, aconteceu... Vocês ficaram sabendo de algo que eu acho uma notícia que mudou um pouco a vida de vocês. Mas aí, antes de chegar nesse ponto... a gente vai chegar... Antes de chegar nesse ponto, quando eu recebi a ligação, meu sobrinho estava do meu lado. Né? Aí eu tive que meio que A gente engolir. nem chorou ali naquele momento. Olha, sua mãe faleceu, não sei o que tem, e eu aqui, com o meu sobrinho aqui, ó, igual seu filho tá aqui. Tipo, e ele olhando pra mim e eu... Tá, o que eu faço? Não, você tem que vir aqui, retirar as coisas dela, pegar os documentos para poder mandar retirar o corpo. E aí eu tentei sair da sala, porque dá sei lá, uma explosão que você não consegue entender. Não consegue entender, tipo, querendo ou não, a gente não quer, né, que a pessoa vá embora, né? A gente não quer. E querendo ou não, era a única assim, pessoa da minha família que eu tinha. E aí, tirando o meu sobrinho. E aí a Dani tava maquiando uma noiva que ia casar no cartório naquele dia. Eu nem fui contar pra ela, porque ela tava... Era só o passaporte, mas eu nem fui contar pra ela. Na hora que ela passou, ela viu que alguma coisa não estava bem. A gente teve que tentar achar alguém que tinha filho para também distrair o meu sobrinho para eu poder ir correr atrás das coisas, né? E começar a avisar. E aí a gente acabou fazendo um velório. Só foi nós e um ou outro amigo, porque tinha que ser lacrado, e a família inteira estava de quarentena, não tinha como estar presente. E aí entrou a parte da situação do meu sobrinho. E agora, o que eu faço? Porque ele, querendo ou não, ele reviveu a segunda perda tão pequenininho, né? Primeiro a gente perdeu a mãe e agora a avó, que era como se fosse uma mãe. Querendo ou não, a gente, por servir a Deus, o Espírito Santo conforta de alguma forma que é inexplicável isso. Tipo, se os outros perguntam assim, nossa, mas como é que vocês conseguiram passar por tudo isso? Quando a gente conta a história, a gente fala, só tem uma coisa, é Deus que dá um aconchego no nosso coração de saber que, tipo assim, que não acaba aqui, né? Tem um outro passo. E existe um propósito para todas as coisas. Para tudo, né? Eu levo muito assim que a gente não enfrenta uma luta à toa, simplesmente porque alguém lá na frente vai precisar da gente chegar e falar, olha, eu passei por isso e foi assim, para poder tentar dar uma luz para a pessoa também. Para ser, tipo assim, como é que eu vou falar sobre algo que eu nunca vivi? Então eu tenho que ter autoridade naquilo que eu tô passando para poder chegar na pessoa e a pessoa acreditar no que eu tô falando. Sim. E aí veio a parte do meu sobrinho, que o pai, né, ele queria levar o meu sobrinho para Portugal para poder viver junto. Só que naquele momento eu tentei explicar, olha, eu acho que agora não é a hora. Porque ele acabou de ter 2 perdas. Como é que você vai tirar ele de um meio que ele está acostumado, levar para um outro país que ele não conhece ninguém, que só tem você? Até porque o Bob também tinha passado essa perda, né? E aí o Bob não queria perder mais alguém naquele momento. Então, tipo, foi querendo ou não uma reação meio que de proteção ou de não querer dispor do sobrinho pro pai, né? E aí aí eles tiveram um conflito na época, mas ambos entenderam depois assim desse conflito que ele ia ficar um tempo no Brasil para terminar. Na verdade, os dois estavam pensando no bem-estar do sobrinho ali. É que cada um com o teu ponto de vista. Sim. E aí eles ajustaram assim o que eles iam proceder, né? Ele ficou até o resto do ano com a gente. Ficou fazendo terapia, né, com psicólogo para poder entender um pouquinho. O luto, ele viveu o luto. Porque todo dia ele chorava. Todo dia ele chorava e falava, vovó, Deu vovó. ano de diferença de uma para outra? Deu 2. 2 anos. Ele estava nessa época já com 7. E aí, assim, quando foi no final do ano, o pai dele veio buscar ele. E aí a gente tomou a decisão, né, de permitir que ele ficasse com o pai, porque... Que a guarda dele tava com vocês, né? Aí a gente decidiu ter guarda compartilhada. A gente passou a guarda pra ele. E aí a gente decidiu que, naquele momento, a gente conversando com ele, todo esse período que a gente ficou com ele, a importância de um pai. A gente olhava assim e falava assim, se fosse como a gente, e se fosse você? Que por algum momento tomou a decisão de ir trabalhar fora, em outro país, só que agora você não quer ficar mais longe do seu filho, como que a gente lidaria com isso? Então, assim, quando ele veio buscar, a gente tomou a decisão de permitir, né? E o Vitor, ele queria viver a experiência de ter uma família. E o pai dele estava em um outro relacionamento lá em Portugal. E no começo, assim, pra gente foi meio estranho, porque a gente não conhecia essa outra pessoa. E quando ele chegou lá em Portugal, ele começou a ter um relacionamento de filho e mãe com essa pessoa. Então, assim, o que para nós foi difícil,
hoje já é um consolo, porque ele tem realmente, de Ai, fato, que bebeu, o pai ali, a presença paterna de verdade, não... Porque assim, Dia dos Pais, aí era o Bob que ia, ou o Fabiano, que era o vô que ia, ou o Dia das Mães era a minha sogra que ia, ou eu que ia. Então, assim, e o que ele queria? Ele queria ter a família dele. E é Deus cuidando ali realmente, e o propósito familiar sendo fortalecido, né? Porque preparou ali uma nova... Uma pessoa que iria cuidar, que iria amar e que iria respeitar. E aí vem uma notícia difícil que vocês tiveram. Aí quando fez 1 ano que a minha sogra faleceu... A hora que a gente tava se recuperando de tudo isso, né? Tipo assim, tava a Alice já tinha nascido. Sim, já tinha nascido. Nesse período eu desenvolvi uma depressão, né? Depois do falecimento da minha sogra, na verdade, eu já tive alguns picos de humor triste. O psicólogo falava que era. Mas quando aconteceu o luto da mãe do Bob, aí eu desenvolvi uma depressão. Porque tudo eu tava vendo, né, ali. Eu via meu sobrinho chegar da escola, falando inglês, e eu ficava pensando, meu Deus, e minha cunhada, se minha sogra estivesse vendo isso? Então aquilo, eu ficava mal por aquela situação do sofrimento dele. E aí eu comecei a piorar, fui entrando numa depressão severa. E aí quando eu estava amenizando, vamos dizer assim, eu já estava tomando medicação. E aí a gente levou o Miguel na neuro, né? Porque ele tava não falava. Quanto tempo ele tinha? Ele tinha 2 anos e meio. Aí isso tava preocupando a gente. Ele não falava, ele tinha alguns movimentos meio repetidos. Tipo, se chegava amiguinho, nós temos um grupo de amigos, são 4 casais, que todos tiveram filho praticamente na mesma época. Então a gente direto faz a noite da pizza, assim, naquela época. Se reúne. E nós via que ele era o único que não ficava querendo se enturmar, ele não se importava. Ele brincava no cantinho dele e tal. Não quer limpava. Não. Aí a gente levou ele na neuro, né? E aí veio um diagnóstico. Veio o diagnóstico de autismo. E hoje faz 1 ano que a gente teve esse diagnóstico, né? Hoje faz o aniversário de... Meu Deus. E como que foi a mudança pra você? A mudança que eu falo que diagnóstico? A gente, quando teve esse diagnóstico, a gente viveu um luto... Um segundo luto. De vida. De vida. E aí, assim, a sensação... as pessoas falam assim, é o luto do autismo. Como que é o luto do autismo? O luto do autismo é assim, quando eu peguei o laudo da neuro, que eu vi ali o diagnóstico, tudo, é assim, você tem um filho, mas aquilo que você sonhou, projetou pra ele não existe. E aqui a gente tá te entregando outro filho com as mesmas características. Ele parece, é igualzinho o Miguel, só que ele não é o Miguel que você conhece. Então, assim, ali, daquele momento, a gente aprendeu a lidar com o Miguel de uma forma diferente. E de amar até os movimentos repetitivos, as coisas que a gente se preocupava, a gente começou a ter uma outra visão daquilo. E a partir dali a gente procurou os profissionais para ajudar no desenvolvimento do Miguel. Porque o mais importante de uma criança que tem um diagnóstico de autismo, ou de uma criança que tem um atraso, seja ele qual for, autista ou não, precisa de uma terapia, de algo que ajude no neurodesenvolvimento da criança. Porque no primeiro instante, assim, a gente não sabe o que é o autismo. Aí você vai jogar no Google... Tá bacana aí algumas imagens dele. Dele, né? Aí agora recentemente. Não, agora depois das terapias. Ele não comia sozinho. Ele não comia sozinho, ele não falava. Ele não falava nenhuma palavra. Nenhuma palavra. E hoje ele fala várias palavras, ele fala inglês, ele fala muitas coisas pausadamente, mas ele fala, ele come sozinho, ele sabe o alfabeto completo. Ele não recebia comando, tipo, filho, leva pra mamãe. Ele leva pra você. A Alice, com 1 ano e meio, você fala, filha, joga isso aqui lá no lixo. Ela pega e joga. Sim. Entendeu? E aí, o que é engraçado é que os pessoal olham e falam assim, mas ele não tem cara de autismo, né? Eles acham que autista é alguma deficiência. Não, é um sistema operacional diferente. Né? É uma característica da pessoa. Entendeu? É um sistema operacional diferente. Ele pensa diferente, ele age diferente, ele tem hiperfoco diferente. Então a gente tem que tentar diagnosticar exatamente aonde a gente consegue melhorar nos pontos que ele já tem hiperfoco, para poder ter uma vida comum. Entendeu? E eu acho que a grande questão é porque quando você fala de autismo e quando você trata desse assunto, principalmente em termos de família, porque existem muitas famílias que, infelizmente, após um diagnóstico desse, elas
acabam no sentido de que o matrimônio Sim, não, porque é uma carga de uma certa No dia forma. do diagnóstico, a primeira coisa que a neuro falou pra mim e pro Bob era pra gente não se separar. Ela falou assim, ó, Porque a maioria dos casais que separar. vem aqui tem divórcio. Dani, e aproveitando que a gente tá falando desse assunto tão delicado e tem tanta gente assistindo, né? Hoje, você como mãe e você, Bob, como pai, se lá do outro lado da TV tem alguma mãe que acabou de descobrir um diagnóstico, o que você falaria pra essa mãe? Que nesse momento de dor, ele é passageiro. Que você tem que olhar pra você e pro seu filho e falar assim, isso não é algo que determina a vida dele. A partir desse ponto é onde você pode fazer algo para melhorar a vida do seu filho. E claro, gente, eu não posso tirar e nem deixar de lado a parte que estar com Cristo faz toda a diferença. Eu estava com a depressão, um mês depois nós fomos na cabana, né? Porque o Jordão foi tocar lá e o Bob tem amizade com ele. Ali. E aí, naquele dia, eu nunca esqueço do culto, tá chorando por quê? E eu estava assim, eu estava arrasada naquele momento, assim, que ainda estava no período de luto. E naquele dia, Deus me curou. O tema da ministração tá chorando por quê? Não, parece que a gente recebeu e aí, assim, um abraço. E aí o bispo falando assim que aquela situação difícil era para nos fortalecer em Cristo, porque tinha um propósito. E ali naquele momento eu entendi o propósito do Senhor na minha vida, né? E aí eu fui, ele falou assim, olha, eu quero chamar aqui pra frente as pessoas que estão com uma dor na alma. Aí eu fui, o Bob foi, e ali eu não sei quem pegou na minha mão, como que foi, uma pessoa chegou em mim e falou assim, olha, você tá com uma dor e Deus manda te dizer pra você entregar aqui no altar. Colocou as minhas mãos no altar e aí eu falei, Senhor, eu não vou questionar nada, só que eu preciso me curar. Como que eu cuido do meu filho, como que eu cuido da minha família, se eu estou com depressão, se eu não consigo acordar e ter disposição para cuidar deles. Então eu preciso que o Senhor de alguma forma venha e limpa isso de dentro de mim. E naquele momento eu deixei aquilo ali, eu senti um alívio, mas de início eu não imaginei que eu tinha sido curado. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, eu não vou mais tomar nenhum tipo de medicação. Porque se eu entreguei na mão do Senhor, Ele vai curar. Ele sabe o porquê disso. Ele sabe o porquê eu estou nesse momento. E o que eu tenho que fazer como mãe? É terapia? É cuidar do meu filho? É levar ele na fono? Aonde ele tiver que levar, eu vou fazer a minha parte. E aí eu vou deixar aquilo que é do Senhor nas mãos do Senhor. Eu entreguei e confiei. E a partir daquele dia, nunca mais eu tive episódio de depressão. Glória a Deus. Graças a Deus, assim, eu consegui levar tudo isso de uma forma muito mais leve. Esse luto aos poucos foi passando, e às vezes tem alguns momentos que o inimigo quer te fazer lembrar que você tá naquela condição, né? Mas eu tomo posse que eu fui curada, que o meu filho tenha o melhor tratamento, tenha a melhor condição, porque Deus nos capacita para cuidar dele. Então é isso que eu entendi de toda essa situação. E eu acho que é tão forte isso, porque vocês passaram por tudo isso juntos. Sim. Foram Em tantas... família, Gente, né? assim, ó, a gente falou tanta coisa aqui, mas tanta coisa. Mas o que eu acho que é o mais importante nisso tudo é que, assim, eles estavam juntos nos momentos mais tristes e nos momentos mais felizes. E em tudo o Senhor foi cuidando, Ele foi tratando nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria. Mas esse diagnóstico depois não é uma sentença. Não. Na realidade, foi ali um momento no qual vocês se juntaram mais, refletiram e, sobretudo, entregaram diante do Senhor. O Bob, ele me fez chorar uma vez que a gente estava conversando. Não é muito difícil me fazer chorar, mas eu lembro que ele me falou uma frase que, assim, eu tive que enterrar o filho que eu idealizei e amar e respeitar e cuidar do filho que Deus me deu. E, cara, você não sabe o quanto que isso pra mim foi importante. Por quê? Porque a gente tem visto, infelizmente, né, muitas famílias que acabam se destruindo por conta de uma notícia dessa, por conta de um diagnóstico. E nesse dia tão importante, que é o dia da conferência da família,
A gente tá aqui para falar que junto, nós somos mais fortes. Que independente daquilo que você está vivendo, independente do diagnóstico, eu não sei qual que é a sentença que tem sobre a tua cabeça, mas existe um Deus que Ele te fortalece, Ele te sustenta e Ele vai te entregar algo muito melhor para você cuidar. Não é sobre os teus sonhos, mas é sobre os sonhos dele. E quando você me falou aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Porque isso é reconhecer e viver daquilo que Deus tem proporcionado. Pastor, e pegando um gancho no que a Dani estava falando, igual, se tivesse que passar uma mensagem para quem está do outro lado e está vivendo com algo semelhante a isso, o que acontece? Às vezes, os pais são mais durão e eles querem fechar o olho, isso daí é birra. Não, isso daí é falta de apanhar. Meu, não olha desse jeito, cara. Porque às vezes você pode estar impedindo o desenvolvimento do seu filho. Eu vejo muitas pessoas, quando a gente começa a comentar sobre autista, falam assim, eu falei que o fulano e a ciclana tinham um filho assim, eles falam que não, eles catam o menino e saem do lugar porque ele começa a fazer birra. Não, cara, vai procurar ajuda. Não se trata de você, se trata do presente que Deus deu. E depois desse processo, depois que a gente entendeu, a gente foi buscar, cara, eles são lindos. Você não tem ideia o amor que o Miguel é, o carinho que ele é. E a emoção, né? A alegria quando ele falou as primeiras palavras. Meu Deus. Quando ele comeu sozinho. Esse videozinho que passou dele catando a colherzinha, às vezes as pessoas devem estar olhando e falam assim, isso não é um vídeo comum. Pra nós não. Eu imagino. Pra nós não é um vídeo comum. 3 anos e meio. Ele agora tá conseguindo comer sozinho. Algo aquilo que uma criança faria talvez com Alice com 1 ano e meio tá pegando do prato e comendo. Ele pedir água, ele não sabe qual que é o mais duro? É quando ele quer algo e ele não sabe se expressar e você não sabe o que fazer, cara. Imagina, você não sabe que teu filho tá com sede e ele fica... E aí, às vezes, as pessoas acabam achando que isso é uma birra. E se eu tivesse que dar um recado para uma família que acabou de, tipo assim, descobrir isso... Ô pai, não deixa a mãe fazer sozinha. Assume o seu papel de sacerdote, vai atrás das tuas coisas... pro seu filho. É muito importante. Não deixa a carga na mãe. Faz totalmente a diferença. A mãe já tem muito mais além do que se preocupar. Então pega o menino, pega o filho, pega a filha, leva pra terapia, faz tudo o que precisa hoje, porque no amanhã você vai saber o que você fez o melhor pra ele. É isso aí. Gente, que testemunho. Ó, dava pra gente ficar aqui um final de semana, Meu Deus. Viu? E eu chorei. Eu sabia que eu ia chorar, mas que eu não imaginava que eu ia chorar tanto. Obrigada por ter vindo. Obrigada por compartilhar com a gente. E assim, cara, eu acho que se você tá aqui, nunca assistindo, pai, mãe, ou você tem alguém na tua família, como a quem tenta, com um diagnóstico que pra medicina é impossível, eu queria que você realmente visse, assistisse de novo, compartilhasse. Se você tiver alguma dúvida, né, ou talvez quisesse conversar um pouquinho mais com o Bob e a Dani, né, realmente assim, a gente não procura a produção que a gente vai colocar ele em contato com vocês, porque eu sei que vocês querem muito ajudar outros pais. A gente está inclusive desenvolvendo um projeto dentro do nosso Ministério Infantil e o Bob e a Dani estão envolvidos com isso, para a gente realmente acolher, amar e entender. Essa que é uma característica dessas crianças que são extremamente especiais. Muito obrigado pela participação de vocês Nós hoje. agradecemos. A gente ama vocês. Obrigada mesmo. Que Obrigado. história. Também amamos muito vocês. Que Deus te abençoe, que você tenha uma sexta-feira abençoada. Hoje à noite tem Conferência da Família na Cabana, a partir das 20 horas. Você e sua família não pode perder, né? Bernardo, fala tchau pro pessoal que tá em casa e fala pro pessoal, hoje à noite, às 20 horas, aonde que a gente vai estar? No Campo Cabana? Vamos Cabana. Um beijo, tchau. Fiquem Deus com abençoe. Deus, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Coisas incríveis acontecem quando uma mulher de Deus,
ela desperta para viver o seu chamado. Quando Deus nos deu o tema da nossa próxima imersão de 12 horas, foi um despertar primeiro em mim. Nós não queremos mais ver mulheres dormindo, aceitando continuar como estão. Deus despertou tantas mulheres na Bíblia. Por que não vai nos despertar para esse tempo e para essa geração? Então, dia 27 de maio, vai acontecer a nossa imersão Despertar. Essa imersão tem esse objetivo: levantar mulheres, despertar mulheres no seu potencial, despertar no espírito, despertar na família, na sociedade e despertar-se para si mesmo. Já imaginou 12 horas em um ambiente profético, em um ginásio com milhares de mulheres decididas a despertar? Você não pode ficar de fora.